define que ele é mau Eu treinador? não acho. Não define. Perfeito. Mas entre o Dorival e o Milito, eu prefiro muito mais o Dorival. Vene, é a sua vez agora. Opa! O Flamengo estreia na Libertadores. Só que o Flamengo é amanhã, né, Vene? Contra o Deportivo Táchira. Esse jogo é fora de casa. A gente vai ver o VT. E na volta o Vene atualiza a gente sobre os desfalques para essa partida. Tem papo de Gerson também? Pô, não só Gerson. Tem outro jogador que eu considero extremamente importante que então tá fora parou. Roda. O Flamengo está perto de estrear na Libertadores. O desafio será fora de casa e já com desfalques. Filipe Luís não vai poder contar com Danilo, que segue tratando de lesão na posterior da coxa direita. Arrascaeta também não fica à disposição do técnico. A dúvida ainda segue com Gerson. Ele está fazendo um trabalho individual de treinos, mas ainda tem chances mínimas de ser relacionado para o confronto continental. O Flamengo terá que enfrentar uma viagem com mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio. O rubro-negro ainda irá tentar quebrar uma marca ruim no início da competição. O time não estreia com vitória desde 2022, quando conquistou a América. Nas duas últimas edições, a equipe perdeu para o Alcas em 2023 e empatou com o Milionários no ano passado. Ambos os jogos foram fora de casa. O aproveitamento da primeira rodada do rubro-negro é de 48%. Além disso, vencer longe de seus domínios tem sido uma tarefa para o Flamengo. A última vitória do time da Gávea foi contra o Vélez, na Argentina, por 4-0 em 2022. Com isso, já são 9 jogos que a equipe tenta quebrar esse jejum. A missão para reverter essa marca ficará sob o comando de Filipe Luís, que fará seu primeiro jogo de Libertadores à frente da equipe. E para quem sabe, sair com uma boa vitória. Vene, conta pra mim quem são os desfalques para essa partida de amanhã, Vene. E não são desfalques assim, beleza, desfalque não vai fazer muita falta. Não, são desfalques extremamente importantes. O Wesley, na lateral direita, está fora, não viaja com a delegação. Gerson, como a gente mencionou aí, também está fora, não viaja com a delegação. Danilo está fora também. Arrascaeta está fora também. Para fechar essa lista de 5 jogadores extremamente importantes que estão fora, Gonzalo Plata. Ou seja, a data FIFA novamente atrapalhando a vida do Flamengo, porque o Wesley e Gonzalo Plata, segundo nota oficial do Flamengo, estão com desgaste físico por conta da data FIFA. Mas é O delicado, Gerson né? não se recuperou a tempo, também teve problema com a seleção brasileira, e o Danilo e o Arrascaeta seguem aquele processo de recuperação de lesão muscular. É delicado, porque a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Pedrosa? Não tem como não convocar, porque é a seleção brasileira, e a gente falando até do produto atleta, que ele é um produto também, ele se valoriza muito no mercado porque ele é convocado para a seleção. A gente vê o Gerson aí, que é um cara hoje, uma peça fundamental na seleção brasileira, né? E aí como faz? E a data FIFA, ele existe para parar a competição e eles irem lá jogar e voltarem. Então acaba que o cara que continua trabalhando, ele vai porque ele joga muito e as seleções o querem, né, o Pedrosa? É uma coisa muito delicada. Eu acho que isso só vai mudar quando a gente dá uma ajustadinha no nosso calendário, né? Eu acho muito confortável pro DM do Flamengo falar que foi a data FIFA. É isso que eu acho. Sem dúvida alguma. O jogador joga 10, 12 jogos pelo Flamengo, aí ele joga 90 minutos pela seleção. Aí nos 90 minutos pela seleção foi o que causou o desconforto dele. Estranho. E início de temporada, eu sempre falo isso aqui, isso é sempre um assunto muito delicado. Ainda mais para nós que nós não somos médicos, nós não somos preparadores físicos. A questão de... É como você... eu pegou uma doença, eu peguei uma gripe. Foi o fulano que me passou, tava em um monte de lugar. Não tem como você dizer quem te passou, porque é uma doença que você foi contaminado. A mesma coisa com uma lesão. A culpa da lesão, se não for uma lesão de choque, eu dei a entrada no joelho do Vene, eu machuquei o joelho do Vene. Se é uma lesão de desgaste, uma lesão do jogo, né? É difícil falar, foi por conta desse jogo, foi por conta do... É muito complicado isso. E a gente, no início do calendário ainda, o Flamengo já com 5 desfalques, isso é muito danoso pro Flamengo. O Danilo, ele chegou ao Flamengo, ele não consegue jogar. É preocupante, porque o Danilo, ele se preservou para tentar ser convocado, e aí ele não foi convocado, ele não jogou as finais. Qual é o outro que tá? O Arrascaeta? Arrascaeta, Plata, Gerson e O problema do Wesley. Arrascaeta é a seleção? Ele se machucou na seleção. Mas a gente está há 2 anos falando sobre o Arrascaeta e questão física. O Arrascaeta tem problemas físicos há mais de 2 anos. Então, assim, eu não consigo ver como uma questão de seleção. A seleção pode ser o que, obviamente, ia aparecer logo depois da data FIFA. Mas não é um problema da seleção. Esse que é o ponto. Independentemente de quem seja a culpa,
os jogadores estão fora. Agora a gente tem que Perfeito. debater como é que o Felipe Luiz ele vai Perfeito. escalar esse time. E não tem como E a aí gente chegou dizer, o né? momento, assim, eu vou dar minha opinião. Chegou o momento, por exemplo, de o Matheus Gonçalves começar a partida, substituindo o Arrascaeta. Chegou o momento do Michael crescer de produção, porque o jogo que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, foi muito aquém. Chegou o momento de um Luiz Araújo voltar a jogar bem, começando como titular. Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão Verdade. fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante a data FIFA. Mas e aí agora? O que o Felipe Luiz vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. Muito bem. Ô, Lucas Pedrosa,